Boa noite, mais uma vez, hoje, 28 de maio, uma quinta-feira, às 7h35, estamos aqui mais uma vez para receber os bálsamos divinos, receber as palavras generosas, bondosas, carinhosas da palestrante que veio hoje fazer a nossa palestra. Graças a Deus. Nesse momento, vamos agradecer aos nossos anjos da guarda, nossos amigos da espiritualidade maior, nossos nomes tutelares, que já estão aqui bem antes da gente chegar. Eles já estavam aqui para nos receber nessa casa sagrada. Grupo de Estudo da Doutrina Espírita Eurípides Bassanês. E hoje elevamos o pensamento a Deus, pedindo a Ele a proteção divina, que possamos ter força para no dia a dia enfrentar os nossos desafios, as nossas dificuldades, porque nós estamos nesse mundo de provas e expiações. E a amestrador sempre bate a nossa porta, mas quando a gente tem um recurso, uma força que vem do alto, a gente, céu, terra o céu, dos nossos irmãos espirituais, a gente consegue não sucumbir. Ou sucumbir. Eu não sucumbi, desculpe. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus agora, a Maria Santíssima, a Mãe da Cristandade Universal, da humanidade, essa mulher forte, Maria, mulher forte, está nos umbrais, sendo resgatada, sendo chamada, suplicada por aqueles que mais necessitam, ao nosso mestre, guia e chefe, Jesus, nosso mestre Jesus. Vamos fazer o Pai Nosso. Essa é a oração ecumênica, universal, que o nosso mestre Jesus nos deixou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas faltas passadas, presentes e futuras, e não nos deixes cair no golpe da nossa própria fidelidade, porque só tu tem o poder, a honra, o poder e a glória para sempre, que assim seja. E agora vamos convidar a nossa palestrante Juscelene Souza, que vai falar sobre bem-aventurados, aqueles que são planos e pacíficos. As melhores vibrações, meu irmão. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer pela grande oportunidade que eu estou tendo hoje de estar aqui para a explanação de um tema que é muito importante na vida de cada um de nós, onde o Evangelho ele nos convida a todo momento, né, para sermos brandos e pacíficos. Mas o que é ser branco e pacífico? E aí eu trago nessa primeira imagem aí nosso mestre e guia, Jesus, né, de braços abertos, né, sendo ele o maior exemplo, né, de brandura e de pacificação. Jesus ele foi humilhado, foi ofendido, foi perseguido, mas sempre respondeu com muita misericórdia, com muito amor, com muita brandura, trazendo para cada coração a paz, a tranquilidade e nos mostrando que é possível sermos sim brandos e pacíficos. E dentro da nossa vida diária, muitas vezes a gente
termina tendo comportamentos ou agindo de formas que muitas vezes a gente não consegue perceber, ou às vezes percebe, ofende, a gente às vezes ofende muitas pessoas, machuca, magoa, né? E voltamos sim ao ponto de reflexão, porque a gente reconhece, a gente consegue perceber quando a gente magoa, quando a gente machuca, quando a gente ofende, quando a gente leva realmente aquelas palavras que não são revestidas de responsabilidade, porque todas elas precisam ser revestidas de responsabilidade. E a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala e com o que a gente faz. Porque depois que você fala, não tem como você retirar o que você fala. Tem sim como você trabalhar e ver uma forma de ter o cuidado, né, de falar. Não é que não possamos falar, nos posicionar. Nós precisamos, e é necessário, mas a gente precisa ter o cuidado, porque a gente não sabe como é que está o outro, né? O outro está passando pelo quê? Então a gente não tem esse cuidado de fazer isso. Mesmo porque a gente não consegue fazer isso com a gente. Muitas vezes a gente não consegue ser caridoso com isso. E isso, se a gente não consegue ser com a gente, se a gente não tem muitas vezes a percepção e não tem esse autoconhecimento de nós mesmos, como é que a gente pode conseguir conter determinadas ações, determinadas palavras, determinados pensamentos? Que a gente sabe que não é fácil. Diante das dificuldades, diante das situações da vida diária. E aí eu passo aqui para bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque eles possuirão a terra. E aí não se remete, né, ao espaço físico, mas sim a todas as nossas ações. Naquele momento que a gente precisa realmente olharmos para dentro da gente, aprendermos a olhar. Porque ainda tem isso, a gente precisa aprender. Nem sempre a gente consegue olhar e perceber certas questões. Mas para eu adentrar ao mundo de regeneração, eu preciso me melhorar. Eu preciso conhecer minhas mazelas. Eu preciso saber do que é que realmente eu preciso para isso. E nós sabemos que a evolução ela é individual. Mas se eu vivo em um coletivo, eu tenho como progredir, né, junto com muitas pessoas. Mas na hora o meu fazer vai ser diferente, visto que nós estamos em um mundo de provas e expiações. E cada um tem a sua forma de pensar, tem a sua forma de agir. E aí eu trouxe justamente o planeta, né, Terra, um planeta de provas e expiações, para a gente refletir um pouco acerca desse processo de transição, né, do que realmente, qual que é o nosso objetivo aqui, o que é que nós estamos fazendo, o que é que eu posso fazer para me melhorar, para ajudar quem está à minha volta, porque eu não tenho como viver em um mundo onde eu sei, eu entendo que a evolução ela é muito pessoal e ela é muito particular, claro, mas eu sei também que eu preciso de todos que estão à minha volta. Eu preciso ser acolhida, assim como também eu preciso acolher. Eu preciso ter um pouquinho de paciência, construir essa virtude, assim como eu também tenho que ter o cuidado de entender que o outro também tem as fragilidades dele. Que eu tenho e ele também tem. Mas que às vezes ou o ser humano, ele quer que o outro forneça justamente aquilo que ele acha que o outro deve fornecer. Só que é necessário que a gente entenda que o outro só vai realmente fornecer o que ele tem condição de fornecer. Então a gente não pode estar criando expectativa e estar querendo que o outro forneça para a gente justamente aquilo que a gente quer, porque não é dessa forma.
E por que no momento desse, que a gente pensa que o outro precisa fornecer justamente aquilo que a gente quer, que a gente sempre quer algo de bom, é isso? Mas por que a gente não pensa também que a gente precisa estar fornecendo algo de bom também? Será que eu tenho uma condição de fornecer, de transmitir isso? Como é que está essa questão em mim? Porque tem isso, o outro só vai, infelizmente, só vai nos dar o que ele tem condição. E eu não tenho que exigir nada, porque eu tenho que exigir de mim e não do outro. E isso, às vezes, machuca. Porque a gente, muitas vezes a verdade, ela dói muito. Mas também depende muito de como você vai proferir suas palavras. E eu trago a imagem de Santo Agostinho, né, que no livro dos Espíritos, se não me falha a memória, que eu não sou muito boa de gravar números, eu acho que é a questão 919, que fala justamente da reforma íntima, né, onde ele deixa muito claro que é necessário essa reforma, né, esse autoconhecimento, você olhar para dentro de você e identificar e conseguir perceber o que é que realmente você precisa, do que é que realmente você precisa para você evoluir. E ser humilde, buscar, e saber que muitas vezes você vai tentar e que muitas vezes você possa ser que você não consiga, mas que também não precisa você sair se frustrando por conta disso. Porque a gente sabe que não é fácil, o autoconhecimento ele não é fácil para ninguém, mas que também ele não é impossível, porque conhece a ti mesmo. A gente precisa, se faz necessário, porque se eu não fizer isso por mim, quem vai fazer? Se eu não vou buscar, quem vai buscar? Ou quem é que vai saber? Eu preciso saber das minhas ações, mas também eu preciso saber quais são os gatilhos, o que é que me leva muitas vezes a ficar nervosa, porque a gente consegue perceber, né? Muitas vezes eu começo a ficar impaciente, eu começo a ficar angustiada, magoada. Tem sempre algo que vai mostrando pra gente. E isso requer um exercício diário da gente, você conseguir identificar isso e conseguir ir trabalhando para conter, antes que aconteça. Aí que é mais difícil ainda. Eu venho refletindo acerca disso também por meio dos estudos, mas também por meio da terapia, porque eu vejo que eu não consigo sozinho. Então, a gente tem que ter a humildade de reconhecer quando precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda, então vamos. Porque se eu não busco ajuda, como é que eu vou conseguir? Eu vou fingir que está tudo bem? Porque quando a gente não busca ajuda, tem seus motivos, né? Cada um tem os seus e a gente não pode apontar. A gente não tem nenhum direito de fazer isso. Mas a gente sabe que a ajuda, ela é necessária. E ter sempre a humildade de reconhecer isso. Que se faz necessário para crescer, para evoluir, para amadurecer. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí nós temos um maior exemplo. Né? E ele vem justamente nos convidar a aprender com ele, por meio dos exemplos dele, de vida dele. Né? Aqui ele esteve e deixou todos esses exemplos para que a gente observe, para que a gente vá tentando realmente seguir. Porque é o certo a se fazer, por mais que a gente, né, vá errando de um lado, acertando do outro, mas aprender por meio dos exemplos dele, com certeza é o melhor que a gente tem a fazer. Mas daí a gente precisa também saber quais foram os exemplos que ele trouxe enquanto ser, né, enquanto esteve aqui.
foi atendendo, foi estando com as pessoas que mais precisavam, com as pessoas que muitas vezes estavam excluídas, né, que muitos não queriam estar perto, né, mas ele sempre acolhendo, sempre trazendo para perto, sempre mostrando que é possível. Né, os excluídos, os doentes, né, os humilhados, e dentre outros. Eu trago uma parte que é bem, que eu achei muito interessante quando eu estava estudando. Muitas vezes a violência ela começa nas palavras. E aí que eu venho novamente e trago a questão do cuidado. Quantas vezes nós magoamos ou nos sentimos magoados com as palavras ditas por alguém? Por que que antes de falar a gente não pensa um pouco no que a gente vai falar? Seria o certo. Eu sei que às vezes não dá tempo, porque é um impulso, né? Muitas vezes estamos chateados, magoados e não conseguimos conter, né, esse impulso. E aí o que é que se faz com essas palavras? Usa de forma violenta, de forma grosseira. E isso é muito delicado, né, a gente utilizar as palavras dessa forma. Então é por isso que a gente precisa ter o cuidado, porque depois de ditas não tem como retirar. Porque quando a gente profere as palavras, consequentemente a gente já pensou. Né? Você pensa antes de falar, qual é o seu sentimento com relação a isso? Porque existe um sentimento. Você não vai somente falar. E depois que você fala, que vai para o campo da ação, olha a complicação, olha o quanto que é difícil. Então, por meio das palavras, você pode ajudar alguém, como também você pode machucar. E fazer com que essa pessoa, ao invés de melhorar, ela fique mais magoada ainda, ou machucada, ao extremo. E sabe-se lá o que é que pode ocorrer depois de palavras que ofendem bastante. Como é que essa pessoa lida com isso? Então, é preciso que a gente coloque na balança o que a gente está fazendo, o que a gente está falando. Porque não vai ter como tirar. Infelizmente. Então vamos repensar nossas atitudes. Vamos tentar levar palavras de brandura, palavras de conforto, palavras que possam curar. Vamos tentar criar um cenário, mas um cenário de cura, porque todos nós sabemos que a gente tem condição de fazer isso. E não um cenário de horror, um cenário de preocupação, porque a gente tem a condição de criar esse cenário. Isso aí depende de cada um. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, mas se a gente começar a treinar diariamente, for treinando, a gente vai conseguindo. Porque grande parte de muitas questões que ocorrem com a gente, de preocupação, de angústia, muitas vezes a coisa nem dá para acontecer, mas a gente já vai criando, já vai sofrendo antecipadamente. Então vamos prestar um pouquinho mais de atenção no que a gente fala. Quem não domina a si mesmo facilmente agride os outros. Se eu não consigo lidar com minhas emoções, com os meus sentimentos, com todas as questões, com todas as minhas fragilidades, tudo aquilo que me deixa angustiada, magoada, irritada, né, que vou, de alguma forma, vou para cima da pessoa com muita facilidade e já vou agredindo. Isso acontece facilmente, é muito fácil isso. Mais fácil porque se a gente não consegue
conter, se a gente não trabalhar para conter isso, vai ser muito fácil mesmo da gente estar agredindo as pessoas, da gente estar magoando. E depois sabe-se lá o que, é que pode acontecer. Depois de uma atitude desse tipo, sabe-se lá o que, é que pode acontecer com a pessoa. O que é que leva, muitas vezes, né? O que cenário é que aquela pessoa vai criando diante disso. Porque já que a gente vive num mundo de provas e expiações, se tiver um grupo de pessoas, digamos aqui tem um grupo de pessoas, e eu lance aqui uma ofensa daquela terrível, cada um aqui vai reagir de uma forma. Possa ser que reajam até de forma parecida. Mas um vai receber e dizer assim, estou irritado também, o outro pode ouvir e ficar mais tranquilo, o outro pode ficar em silêncio, né? Se calar, o outro pode agir com calma, com brandura. Então, já que a gente está vivendo em um mundo de provas e expiações, né, com pessoas em níveis diferentes de evolução, então também o comportamento dessas pessoas e a reação vai se dar de acordo com a evolução de cada um. E será que a gente consegue compreender isso? Ou será que a gente quer ser compreendido, mas não compreende? Que às vezes acha que tá difícil para mim, tá fácil para o outro? Então é preciso que a gente repense. Eu achei tão linda essa imagem. A afabilidade aproxima os corações. E realmente aproxima. Porque é tão bom, né, estarmos perto de pessoas generosas, de pessoas que conseguem passar uma tranquilidade para você, que consegue ser calma, que consegue dizer assim, eu estou aqui, e consegue ser luz por onde ela passa. Porque tem pessoas que conseguem isso. Eu já estive presente com pessoas, eu não conhecia a pessoa, e olhando assim de longe, eu dizia, nossa. E aí quando a primeira oportunidade que eu tive de me aproximar dessa pessoa, eu percebi que essa pessoa, ela transbordava, os poros dela transbordavam. Eu olhava assim para ela e me sentia tão tranquila. Assim como tem muitas pessoas aqui que eu tenho como exemplo. Eu tenho muitas pessoas aqui que eu admiro muito. Porque eu digo que eu procuro buscar no ser humano aquilo que é melhor para mim. Eu busco de cada pessoa aqui, eu vou pegando um pouco e analiso, isso aqui é bom para mim, isso aqui pode estar me ajudando. E que a gente não esqueça que a gente tem a condição de ser instrumento na vida de qualquer pessoa. Instrumento de amor, de tranquilidade, de paz, de cura. E que a gente não esqueça que a paz, ela começa dentro de cada um de nós. Então eu não tenho como falar de paz se eu não consigo olhar para dentro de mim, não consigo ter nem um pouquinho desse sentimento. Então são virtudes que não é fácil. É toda uma construção, requer muito tempo e talvez muitos anos e eu nem sei dizer quanto tempo, porque não me cabe. Mas que a gente está no caminho certo. Com certeza, hoje nós estamos na melhor versão. Assim eu entendo. E a gente termina construindo uma ponte. E nessa ponte a gente consegue estar atravessando e estar transportando. Por essa ponte também se passa muitas pessoas. Quando a gente consegue ser um pouco mais leve diante das dificuldades da vida, que são inúmeras. São inúmeras. Mas, por outro lado, também a gente recebe todo auxílio. Ninguém aqui está desamparado. E nem vai estar. A gente tem amparo o tempo todo. E o tempo todo vai ter pessoas amigas com as mãos estendidas para a gente. E que a gente não esqueça em momento nenhum disso. Essa foi a parte que eu li e fiquei, vamos respirar.
Sede paciente, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Essa daí a paciência é muito delicada. Porque você construir essa virtude diante de tantas questões diárias, eu realmente demanda muito, requer muito da gente. Porque a gente entende que até mesmo a questão da aprendizagem, daquilo que o outro está aprendendo, daquilo que o outro está em processo de aprendizagem. Eu estou e vocês estão. Só que cada um seu tempo. Cada um seguindo aí o seu roteiro, seguindo o seu curso. Né? O curso que tem que seguir. E às vezes a gente não consegue entender. E muitas vezes chega aí o sofrimento, a dor, que a gente sabe que tudo isso é fruto das nossas ações, mas que é até delicado. Você entender isso é muito difícil. Entender que você é o causador do sofrimento e que ninguém causa isso para você. E o cuidado que você tem que ter em dizer isso para o outro. Precisa ter realmente o cuidado, porque não sei, a gente não consegue muitas vezes mensurar que tipo de compreensão é que ele tem acerca disso. Então que a gente tenha aí o cuidado. E o que a gente mais vê é a impaciência. A impaciência se faz presente em diversos aspectos. E é aí que você tem que ter esse autocontrole para não entrar na sintonia do outro também. Porque são muitos impulsos, e vem a ira também, a violência, e você presencia isso nos diversos setores aí da vida. É dentro de metrô, é dentro de ônibus, é numa fila, e você vê a pessoa ali nervosa, e realmente é muito difícil. Eu não estou dizendo com isso que você ser brando ou pacífico, você ser paciente, é você ser submisso, é você aceitar. A gente não tem que ficar aceitando tudo, porque você tem que saber se posicionar. Você não vai deixar que o outro faça de você o que ele quer fazer. Desde quando você tem a noção, você sabe perfeitamente, né, conhece você, se você começar a se autoconhecer e não deixar, não permitir determinadas atitudes do outro. Porque isso pode desencadear muitas questões. São muitas doenças psicossomáticas que podem estar chegando. E talvez depois seja difícil para reverter isso. Porque o nosso corpo, ele responde a tudo aquilo que a gente armazena e que a gente vai lançando, e que a gente vai remoendo, e que a gente vai guardando, e que a gente vai deixando que o outro faça, mas que também a gente faz com o outro. Então, é algo que é delicado. Muito. Visto que você não pode também estar deixando que ele faça de você o que ele quer fazer. Mas também você não vai fazer dele o que você quer. Você também não vai sair fazendo o que você acha que tem que fazer. Então, existe a questão do respeito. Onde começa o meu limite e termina, onde é que está o limite do outro, mas também eu não vou deixar. A gente precisa aprender também. Se o outro ainda não consegue ter o limite, você também precisa fazer com que ele perceba que há um limite. E que você não vai deixar ele ultrapassar aquele limite. E também não é fácil, requer também muito exercício diário. E eu venho descobrindo isso por meio
do convívio com muitas pessoas, né, em grupos de estudo, no setor de trabalho, mas também por meio da terapia. Eu venho descobrindo isso. Eu venho também descobrindo a me colocar no lugar do outro. Né? Porque às vezes a gente não se coloca. É muito fácil eu falar. Mas e eu me colocar no lugar dele? Será que realmente eu faria o que eu estou falando? Se eu for, eu faria isso aqui, aquilo outro. Será? Talvez não. Talvez eu fizesse até algo bem pior. Conseguindo passar. Eu vou para outro plano. Se ele trava, ele destrava de outra forma. É anterior a isso. Mas eu tinha aqui um plano B e talvez até o C. Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. E essa primeira parte aí, quando ele fala, Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, é quando eu percebo que eu tenho condição, né, de transformar algo por meio da minha fé, por meio da minha perseverança, por meio do meu fazer. E eu sei que eu tenho uma condição de fazer, eu consigo perceber, está ao meu alcance transformar, mudar. Mas eu preciso também ter resignação para aceitar o que não pode ser mudado. Então tem algo que realmente foge do nosso controle. Se foge do nosso controle, a gente precisa entregar nas mãos de Deus. Porque não tem como você mudar. Tem coisas que a gente não consegue mudar. Então, se a gente não consegue solucionar algo, solucionado está. Entrega nas mãos dele. E é isso que a gente precisa fazer. Mas também a gente precisa compreender a relação entre o aceitar e o mudar. Se você utiliza todos os recursos para mudar algo, você está tentando, né? Tem coisas que você consegue e outras não. Se você vê que já esgotou seus recursos, realmente você não consegue mudar. Aí só resta aceitar e entregar a Deus, porque Ele vai. No tempo dele, não tem isso, no tempo dele, Ele vai solucionar isso. Porque não é no nosso tempo. E nem da forma que a gente quer. Gente, quem perde a calma, perde a razão. Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a brandura, a afabilidade, a paciência, condenando, portanto, a cólera, a violência e qualquer atitude grosseira para com o próximo. Então, não é por meio da força agressiva que a gente vai conseguir mudar ou transformar algo. Não vai adiantar você usar a sua força. Usar a sua força dessa forma. Mas você usar com calma, com paciência, com tolerância, com brandura. Aí sim, você pode até
conseguir. Mas se for de forma grosseira, pode desistir. Porque Jesus, ele sempre acolheu. Por meio do diálogo, por meio do amor, por meio do exemplo. E por que a gente, hoje em conversa com uma colega, eu estava justamente conversando isso, por que a gente não consegue? Por que a gente não consegue? É só uma reflexão. Cada um pensa aí. Por quê? Por que será? E se a gente puder e tiver a condição de levar sempre uma palavra de brandura, de carinho, de respeito, leve essa palavra para qualquer um que precisar. Porque chega também um momento em que você também precisa delas. E no momento que você precisar, tenha certeza de que vai ter sempre alguém próximo a você. E a espiritualidade sempre vai estar colocando. Agora a gente precisa também querer prestar atenção, né, nas intuições, prestar atenção no que realmente o universo está lançando. Porque se a gente não conseguir perceber, vai continuar andando e passando por muitas questões, muitas vezes que deixou passar, que não conseguiu perceber, que era para ser de outra forma, mas a gente não consegue perceber. Enfim, a paz do mundo começa na paz do coração. Que possamos seguir o exemplo de Jesus, cultivando a mansidão, a paciência e o amor em nossas atitudes diárias. E aí eu trago como referência aí o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Bom, muita paz para todos. Agradecer, muito obrigada, minha irmã, gratidão. Eu sei que a gente vai sair daqui com o coração cheio de luz, de amor, né? Para que nós possamos, nossa vida diária, ver o outro como instrumento de nossa evolução, de nosso crescimento. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Neste momento que estamos aqui, vamos pedir a nossa irmã Juscelene Souza para fazer a prece do agradecimento final. E que Deus abençoe, que leve todos para casa com segurança, com paz, com tranquilidade. Vamos, nesse momento, continuarmos nessa sintonia de amor, de gratidão. Que as energias salutares do Mestre Jesus consiga atingir a cada um de nós, consiga chegar na nossa comunidade, nas pessoas que estão em cárcere, nas pessoas que estão acamadas, em situação de rua, enfim. A todos aqueles que precisam da energia, do amor, que possam ser acolhidos, amparados, que o Mestre Jesus possa visitar cada um com todo o seu amor, com todo o seu carinho, com toda a sua generosidade, e que a gente consiga perceber, dentro do que é possível, a presença dele na nossa vida diária, fazendo da presença dele uma vida constante, e sabermos que a presença dele na vida de cada um de nós é essencial na nossa evolução, no nosso fazer diário, mas que a gente, dentro do que é possível, consiga um dia alcançar a brandura e a pacificação. Mas que antes de chegarmos lá, a gente consiga trilhar, Pai, todo um caminho na construção de todas essas virtudes. Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cair nos golpes de novas tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje e sempre. Assim, com essa oração de agradecimento, encerramos as atividades desta noite, ou melhor, a primeira parte das atividades desta noite, com a esperança de que a paz que desejamos ao mundo comece em cada um de nós. E te pedimos, inscreva-se em nosso canal, compartilhe, deixe seu like e nos ajude na divulgação da doutrina espírita. E que o Jesus nos dê uma boa noite.